Temos que ver a significância principal do Senhor como Cristo para possuir todas as coisas. A significância principal de Cristo sendo Cristo é para levar a cabo a comissão de Deus. Ele foi feito, o Senhor, na ascensão como um homem. Ele era o Senhor sendo Deus, que não precisava nenhum, mas como um homem, depois de ascender aos céus, ele foi feito por Deus, o Senhor. Deus fez um homem, o Senhor de todos, e o Senhor de todos é para possuir todas as coisas, incluindo eu e você. Ele era o Cristo, mesmo desde a eternidade, porque estava sobre ele carregar a comissão de Deus. Então ele era o Cristo desde a eternidade. Especialmente, ele foi nascido para ser o Cristo. Mas em sua ascensão, Deus o fez Cristo. Deus o inaugurou no ofício de Cristo. Agora ele ascendeu aos céus e em sua ascensão, Deus o fez o próprio Cristo. O que significa que Deus inaugurou ele no seu cargo de Cristo para levar a cabo a comissão de Deus. Deus se refere à sua Agora chegamos, nesta manhã, na mensagem 5. Ainda gostaria de voltar um pouco para fortalecer a mensagem 4. Isto é, na mensagem 4, a ênfase não está demais na definição do derramamento do Espírito Santo. Na mensagem 4, a ênfase é principalmente o falar de Cristo e a vida da igreja. Nesta mensagem, registrada no capítulo 2 de Atos, nos impressiona com o falar de Pedro. O seu falar a respeito de Cristo, o seu falar de Cristo, mesmo o seu falar de Cristo diretamente. Sinto que nós não temos tanto tempo, mas ainda quero impressioná-los de que nós temos aqui o primeiro falar de Cristo pelos crentes de Cristo. Vocês sabem, em todo o Novo Testamento, o falar de Cristo por Pedro é o primeiro falar pelos crentes de Cristo a respeito de Cristo. E este falar, se vocês lerem, poderão ver que nos apresenta ou nos testifica o próprio homem Jesus. O próprio homem Jesus, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Eu quero chamar a sua atenção de que no falar de Pedro, nos capítulos 2, 3, 4 e 5, vocês não podem ver que Pedro definitivamente se referiu a Cristo para nós como o Filho de Deus. Esta não era a ênfase dele. Antes, pelo contrário, em todos esses capítulos 2, 3, 4 e 5, a sua ênfase sobre Cristo é que ele era um homem. O homem Jesus. O homem Jesus. O homem Jesus. Por quê? Porque os judeus o crucificaram
como um homem. Vocês veem, eles até o consideravam não como um homem, mas como um nazareno, um homem desprezado, um homem de condição vil. O homem Jesus, que vocês consideram tão baixo no seu estado. Este homem, nazareno, este homem foi aprovado por Deus através do que ele fez, demonstrado por Deus nas suas obras, e Deus aprovou este homem, e assim por diante. Portanto, tal falar produz o quê? Produz a propagação, certo? Produz a propagação. O que é a propagação? A propagação foi 3.000 almas sendo salvas. 3.000 almas salvas. Isto foi a propagação. E a propagação foi o resultado do falar de Pedro a respeito de Cristo. O falar de Cristo certamente propaga, certo? Propaga Cristo para dentro de tantos dos seus crentes. 3.000. Vocês tomem conta disto. Portanto, o falar de Cristo propaga Cristo para dentro dos seus crentes. E estes crentes, no fim, se tornam a igreja. Certo? Portanto, vocês podem ver que no capítulo 2, o falar de Cristo produz a igreja lá em Jerusalém. Portanto, vocês têm tanto a propagação como a vida da igreja. Agora nós chegamos na mensagem 5. Se nós tivermos tempo, nestes capítulos, há muitos pontos que devem ser definidos e desenvolvidos, mas sinto que nós não temos tanto tempo, então vou lhes dar apenas algumas indicações de alguns pontos principais. No capítulo 3, nós temos a segunda mensagem de Pedro. Parece que esta mensagem foi dada baseada no milagre da cura de um coxo. Parece que foi assim, aparentemente. Mas, na verdade, o encargo de Pedro não era qualquer cura divina. Ele não tinha tal encargo. O encargo dele era novamente propagar Cristo. Vocês veem? O encargo dele era falar Cristo, proclamar Cristo, divulgar Cristo, falar Cristo diretamente para dentro dos seres humanos, para que os seres humanos pudessem ser propagados com Cristo, para serem os seus membros vivos, a fim de que Cristo pudesse ter um corpo aqui nesta terra. Não se esqueça de que o Pentecoste não é para milagres. O Pentecoste não é para prodígios, para sinais, para curas divinas. Esqueçam de tudo isto. Estas coisas não são as coisas principais. Estas coisas são coisas secundárias, demais. Secundárias entre as secundárias. Vocês viram isto no capítulo 3? Pedro fez um milagre. Um coxo foi curado através dele, certo? No nome daquele que ele enfatizou. Mas Pedro não pregou a cura divina. Ele não ensinou milagres, certo? Ele operou um milagre e as pessoas prestaram atenção ao milagre. Mas, no seu falar, ele voltou a atenção das pessoas do milagre. Ele voltou a atenção das pessoas do milagre para uma pessoa, para o homem Jesus. Vocês viram? Ele fez um milagre, mas ele não falou do milagre. Ele não falou sobre o milagre, mas baseado no milagre, ele voltou a sua audiência para uma pessoa.
ele não permaneceu na cura. Ele voltou a atenção das pessoas da cura para aquele que cura. Pobre cristianismo de hoje. Vocês sabem o que o movimento pentecostal faz? Enfatiza a cura, mesmo as falsas curas. O movimento pentecostal hoje volta as pessoas daquele que cura para as curas. Mesmo eles enfatizam uma falsidade. Certo? O que eles promovem, de acordo com a minha observação, é uma falsidade, é uma cura falsa. E o coxo, curado mediante o ministério de Pedro, eu lhes digo, imediatamente deu um salto, levantou-se de um salto. Eu estava na campanha das curas pentecostais lá, eu estava lá. Eu vi a verdadeira situação. Eles foram curados, umas 2 ou 3 pessoas seguraram esta pessoa curada e o levaram para fora. Passaram pela porta para fora daquele prédio. E quando eles saíram, ele deitava no chão. Oh. Não havia cura, mas todo mundo gritava, louvado seja Jesus, louvado seja Jesus. Ele foi curado. Somente no prédio, quando 3 o sustentavam. Mas quando ele saía daquele prédio, ele caía no chão. Onde está a cura? Eu lhes digo, eu tenho estado a observar o movimento pentecostal por mais de 52 anos. Desde 1932, eu gastei 52 anos do meu tempo estudando isto. É por isto que eu sou tão ousado. Eu participei nas suas campanhas de cura e eu não vi nenhuma cura genuína. Bem, esqueçam de tudo isto. Eu preciso voltar a sua atenção da cura para aquele que cura nesta manhã. Vamos vir para aquele que cura. Como Pedro volta a atenção deles para aquele que cura? Número 1, ele disse para eles, o homem nazareno, a quem vós, os líderes judeus, desprezaram, era o servo de Deus. O servo de Deus. O servo dele. Jesus. E número 2, este era o santo. Certo? E número 3, este santo era também o justo. Santo denota o quê? Denota que este homem, o Nazareno, que vocês desprezaram, era absolutamente separado para Deus. Ele era absolutamente para Deus, com Deus, e ela era absolutamente um com Deus. Ele era santo. Ele era simplesmente santo. Santo. Vocês devem entender a denotação da palavra santo no uso bíblico. É alguém que é absolutamente separado para Deus, que é absolutamente um com Deus, absolutamente para Deus. Na história humana, nunca houve tal pessoa. Davi foi bom, mas você sabe na história, mas ao menos num caso ele não era para Deus, ele era para si mesmo. Ele assassinou as pessoas, ele tomou as esposas dos outros. Estas foram as obras de Davi. Num caso, Davi, ao menos, não era absolutamente por Deus, mas o homem Jesus, ele era absolutamente para Deus. Ele era absolutamente separado para Deus, até para ser um com Deus. Vocês não podem achar nenhum caso
qualquer segundo em que esse Jesus não era absoluto para Deus. Ele era santo. Ele é chamado de o Santo. Mesmo que Davi tenha escrito tantos bons salmos, ainda assim, eu lhes digo, ele não era o Santo. Na história humana, tem havido apenas um que pode ser intitulado de o Santo. Ele é o Santo. Não apenas isto, ele é também o Justo. O que isto significa? Por quê? Porque a Bíblia, não apenas aqui, mesmo em Lucas, é claro, ambos os livros foram escritos por Lucas. Em Lucas capítulo 1, Lucas coloca justo e santo juntos lá. Por que santo primeiro e depois justo? Santo é para ser absolutamente para Deus e por Deus. E justo é para ser certo, estar certo. Certo com Deus e certo com todas as pessoas e certo com todas as coisas. Vocês sabem, nós devemos admitir, muitas vezes nós não estamos certos com os nossos cachorros. Vocês percebem isso? Muitas vezes vocês, os jovens, vocês não estão certos com as suas mesas. Vocês não estão certos com as suas cadeiras. Às vezes demais, vocês até não estão... Vocês até não apenas odeiam as pessoas, vocês odeiam as cadeiras, certo? Nós temos que estar certos com Deus, com os homens e com todas as coisas. Jovens, deixe-me verificar com vocês, especialmente vocês, os moços. Qualquer um aqui que nunca chutou uma porta, levante-se. Desde a sua juventude, se você nunca chutou uma porta, levante-se. Você vê? Você não estava certo com a sua porta. Portanto, você não pode ser chamado de o justo, você não pode ser chamado de o certo. Mas, e Jesus? Oh, Jesus, Ele é o justo. E o justo simplesmente significa o certo. Ele é o certo. Ele nunca estava errado com Deus. Ele nunca estava errado com ninguém. Não há necessidade de falarmos errado com qualquer coisa. Vocês se lembram daquele caso? Ele estava zangado com os fariseus. Ele tomou o chicote no templo e chicoteou todo mundo. Expulsou todo mundo lá e virou as mesas. Deixe-me dizer isto. Você pensa que ele estava errado? Suponhamos que ele não tivesse feito isto. Ele estava certo? Vocês veem isto? Se ele não tivesse feito aquilo, ele teria sido um político. Ele viu a situação pecaminosa. Ele estava indignado. Contudo, considerou um pouco, pensou, eu não devo fazer isto. Se eu fizer isto, haverá um registro de que até eu, estava zangado uma vez ao menos. Portanto, eu não devo me comportar desta maneira para fazer tal registro. Portanto, eu devo me acalmar. Então, não vou fazer isto. Político. Vocês podem ver isto? Ele estava certo. Ele fez isto. Às vezes eu lhes digo, quando você está politicamente certo, você está errado.
Você está politicamente certo, mas na realidade você está errado. Jesus nunca estava errado. Ele era o justo. Maravilhoso. Amados santos, quem era Pedro? Vocês podem ler o próximo capítulo. Na próxima sessão nós vamos ler isto. Quando ele estava falando ali, a partir da sua conversa, os fariseus sabiam que ele era um homem inculto. Ele era iletrado. Naquela conversa deles, eles perceberam que Pedro era iletrado, inculto. E como é que ele podia dar tal mensagem? Como ele podia dar tal mensagem, tomando todas estas palavras, o santo, o justo, sem dúvida? Ouçam. O Espírito que dá vida estava dentro dele. Estava dentro dele. A sua elocução, a sua linguagem mostrava que ele era inculto, mas o ponto estava lá. O ponto estava lá. O Espírito não falou diretamente por intermédio do Espírito próprio, mas o Espírito falou por intermédio de uma pessoa iletrada. Isto é a encarnação. Os pontos são divinos, os pontos são maravilhosos, mas o falar ainda soa inculto. Ele era um pescador, e o Espírito falou por intermédio de um pescador. Mas de qualquer modo, aleluia. Aquele que cura era o servo de Deus, e ele era o santo, absolutamente para Deus e por Deus. E ele era o justo, o certo, aquele que é certo com Deus, com todos os homens e todas as coisas. Então, número 4. Esta pessoa era admirável. Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo. Até este ponto, a esta altura, ele tomou uma palavra que em grego é difícil para qualquer tradutor traduzir a sua denotação plena em palavras atuais. Eu me lembro, se eu me lembro bem, esta palavra eu pedi ao irmão Kerry para me ajudar. Deve ser a palavra grega arquegos. Certo, irmão Kerry? Ele não está aqui. Eu creio que isto está na nota. A palavra arquegos, em grego, significa o quê? Significa o autor. O autor, a origem, o originador, o líder principal, e assim por diante. Portanto, a versão do King James traduz isto como príncipe. Isto é uma pobre tradução. Não significa príncipe, mas o autor, a origem. O autor da vida é a origem, a fonte, ou até mesmo o originador da vida. Esta pessoa que cura é a fonte da vida, é o originador da vida. Portanto, ele é o líder principal em vida, o autor da vida. Portanto, mesmo nesta manhã, eu posso apenas entender aqui a denotação. Eu não tenho até a minha expressão na minha língua materna em chinês para expressar esta palavra. Não tenho mesmo o equivalente adequado em chinês. Eu estudei muitos livros de referências em inglês e tomei todas estas palavras: autor, origem, originador, líder principal e assim por diante.
De qualquer modo, Pedro indicou que este que cura não é apenas aquele que cura, ele é também a fonte, a origem, o originador, o iniciador da vida. Não é uma questão de cura, é uma questão de dispensar vida para dentro dos seus crentes. Isto é, se propagar, certo? Se propagar. Para a propagação, há necessidade da fonte da vida. Eu digo novamente, o cristianismo segue a sua tradição teológica e eles fizeram a Bíblia tão superficial. É por isso que sempre grito, vamos abandonar a tradição teológica e voltar à Bíblia. Na Bíblia há minas profundas aqui. O autor da vida é uma das minas profundas. Nós temos que escavar esta palavra, arquegos, para descobrir onde está a vida, de onde vem a vida. A vida vem desta pessoa que cura. Esta pessoa que cura não apenas tem o poder para curar, ele mesmo é o autor, a fonte, a origem, certo? O originador da vida. Eu lhe digo, quando vocês têm vida, vocês podem ter qualquer tipo de cura. Vocês sabem, quando estamos doentes, isto significa, é um sinal de que nós carecemos vida, certo? Mesmo os doutores, os médicos, nos dizem que porque você não está tão forte em vida, você pega um resfriado. Se você fosse forte, a vida tragaria toda a morte. Vocês devem perceber de que neste capítulo, Pedro toma este título, o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, certo? Ele não é apenas aquele que cura, ele é o autor da vida. Bem, vocês mataram o autor da vida, Deus o levantou. O que vocês farão? O que vocês farão? Certo? Então, número 5, ele é o profeta. Ele é o profeta. Ele é o servo de Deus, ele é o santo, ele é o justo, ele é o autor da vida e ele é também o profeta. Certo? Eu quero voltar um pouco. Vamos ler o bosquejo das páginas impressas. Vamos ler sob a letra maiúscula B. Eu quero ler para vocês os números 1 e 2. 1 diz, testificando de Jesus na sua morte e ressurreição, que o Deus de Abraão e Isaque e Jacó. Eu quero conferir com vocês, os jovens, por que Pedro foi tão redundante? Por que ele não diz apenas Deus? Não é o suficiente? Por que o Deus de Abraão e Isaque e Jacó? Certo? Quando, sob a inspiração do Espírito Santo, Pedro chamou Deus de o Deus de Abraão e Isaque e Jacó, a denotação era que este é o Deus da ressurreição. Certo? Em Mateus, eu creio, Mateus 22, quando o Senhor Jesus estava lutando contra os saduceus, ele se referiu a este nome, indicando que este nome carrega
a implicação da ressurreição. Certo? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos pais dos judeus, glorificou o seu servo Jesus, o santo e o justo, quem os judeus negaram. Eles negaram. Aquele que Deus glorificou, aquele que Deus glorificou, eles negaram. E depois o quê? E eles mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ponto 2. Exortando os judeus a se arrepender. Vocês fizeram algo tão estúpido, agora vocês devem se arrepender e se converter para que possam tomar parte de e desfrutar o Cristo ascenso e vindouro. Cristo era o servo de Deus, Cristo era o santo, Cristo era o justo, Cristo era o autor da vida, Ele fez todas as coisas, Ele alcançou todas as coisas, Ele obteve todas as coisas. Agora Ele está nos céus e Ele retornará. Ele é a sua porção. Vocês devem se arrepender e se converter e vir para participar nele e desfrutá-lo. Esta era a ênfase da segunda palavra de Pedro. Quando vocês vierem, vocês desfrutarão dele. Então, o que acontecerá? Os seus pecados serão apagados. E os tempos de refrigério virão. Digam-me, o que são os tempos de refrigério? É difícil de explicar. Portanto, vocês têm uma nota lá. Me ajudem a achar a nota. 19:1. Muito bom. Capítulo 3, nota 19:1. Deixe-me ler esta nota. Literalmente, refrigério significa refrescamento, reavivamento, consequentemente, alívio, refrigério. Os tempos de refrigério denotam um tempo de reavivamento de todas as coisas com alegria e descanso, referindo-se aos tempos da restauração de todas as coisas no versículo 21, que serão introduzidos pela vinda do Messias na sua glória, como foi ensinado e profetizado pelo Salvador em Mateus 19:28. Parece que a palavra de Pedro passa por cima da era da igreja e vai diretamente do tempo do Pentecoste ao milênio. Bem, agora vocês entendem o que são os tempos de refrigério. Bem, talvez vocês não consigam definir, mas eu quero lhes perguntar: vocês já entraram alguma vez em tal tempo, os tempos de refrigério? O que é isto? O que é isto? Bem, a nota diz: os tempos de refrigério são um tempo cheio de quê? De alegria e descanso. Cheio de alegria e descanso. Implica o refrescamento, o reavivamento e o alívio. Simplesmente desfrute. Eu lhes digo, cada conversão adequada é um tempo de refrigério. Cada regeneração apropriada é um tempo de refrigério. Quando nós fomos salvos, certo? Quando fomos salvos, tivemos um tempo de desfrute. E naquele tempo, nós tivemos alegria
e paz, certo? Desfrutando Cristo como a nossa alegria e paz. Todos nós podemos entender isto, porque todos temos experimentado isto a certo ponto. Esta é uma conversão, é a regeneração e é a salvação. Na realidade, isto é Cristo. Os tempos de refrigério são simplesmente o próprio Cristo. Quando vocês o têm, Ele é o seu refrigério. Ele é o seu desfrute, a sua paz. Então vocês devem voltar e ler este capítulo, não de uma maneira tradicional. Eu lhes digo, mesmo hoje, a leitura da Bíblia pelos cristãos ainda estão inconscientemente influenciados pela tradição teológica. Eu não estou me gabando. Certamente posso testificar de que eu tenho abandonado aquele caminho. Eu estava naquele caminho anos atrás. Certamente, vocês sabem, eu não sou mais um jovem, não sou mais um moço que desceu da lua. Eu tenho estado no seu negócio, na sua linha, por anos e anos. Eu já passei por tudo isto, estes caminhos engraçados. Portanto, no fim, eu abandonei todas estas coisas, todas as coisas antigas e teológicas. Voltem para a Bíblia de uma maneira bastante fresca e nova. Então vocês lerão e poderão pegar todos esses pontos que eu peguei. O servo, o santo, o justo, o autor da vida, os tempos de refrigério. Vocês não sabem quanto tempo eu gastei nesta frase, os tempos de refrigério. Não estou me gabando. Não estou me gabando. Quero verificar com vocês. Anos e anos no cristianismo, ouvindo tantos sermões, tantas mensagens, certo? Vocês já ouviram alguma vez uma pessoa falando e lhes dizendo para desfrutar o Senhor, para desfrutar o Senhor? Vocês já ouviram esta palavra, desfrutar, alguma vez no seu relacionamento com o Senhor? Nunca houve tal coisa no cristianismo. No cristianismo não existe desfrute do Senhor. Este homenzinho aqui veio para este país. Eu fui o primeiro a usar a palavra desfrutar o Senhor. Isto não é eu me gabando aqui. Eu quero lhes dizer isto. Em 1965, nós tivemos uma conferência em Los Angeles. Puxa, que tempo! Eu espero que eu possa me esquecer do tempo. Nós tivemos uma conferência em Los Angeles sobre comer Jesus. O irmão John Ingalls estava lá, Bill Mellon estava lá, muitos de vocês estavam lá. A partir de Gênesis 2, comendo a árvore da vida, através do Velho Testamento, comendo o Cordeiro Pascal, comendo o pão asmo, comendo o quê? As ervas amargas, comendo o maná, comendo os bons produtos da boa terra no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus fala claramente, aquele que me come, certo? Então, na mesa do Senhor, Ele nos exortou a tomar o seu corpo e comer, certo? Então, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, Ele prometeu aos vencedores que comessem da árvore da vida. Então, no fim de Apocalipse, havia uma promessa de que aqueles que
Aqueles que lavassem as suas vestes teriam direito de vir à árvore da vida e comer. Então, baseados em todas estas passagens na Bíblia, tivemos uma conferência com as pessoas em 1965 em Los Angeles. Ali havia um ministro ambulante que viajava por todos os lugares, bastante famoso. Ele viajava de costa a costa. Eu me lembro, ele viajou 48 vezes. Mais do que 40 vezes, ele testificou que ele tinha viajado costa a costa, de lado a lado, nos Estados Unidos, por mais do que 48 vezes. Um pregador bastante famoso, bastante eloquente, com bastante conhecimento, e ele escreveu muitos livros. E depois de ter ouvido a minha conferência, vocês sabem, um dos seus amigos, o qual foi levado lá para ouvir a conferência, falou comigo. E o seu amigo disse para mim: irmão Lee, de onde você aprendeu tudo isto? De onde você aprendeu tudo isto, hein? Parece que nós nunca ouvimos isto. Desfrutar o Senhor comendo a árvore da vida, comendo isto e aquilo, puxa, comendo tantas coisas. De onde você aprendeu tudo isto? Eu falo isso para vocês para lhes mostrar a pobreza do cristianismo de hoje. Por que eles se tornaram tão pobres? Eles foram pegos, incluindo vocês. Vocês foram pegos pelos ensinamentos tradicionais teológicos. Vocês não veem o que está na Bíblia. Vocês vêm para a Bíblia e vocês estão usando óculos coloridos. E esses óculos estão coloridos pela tradição teológica. Joguem fora os óculos e leiam a Bíblia na sua cor adequada, na sua própria cor, como eu fiz anos atrás. Então vocês verão, puxa, o que é o autor da vida? O que são os tempos de refrigério? Eu fiz isto muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Eu estudei livros de referências, estudei dicionários, eu estudei as exposições, a exposição de Darby, a exposição dessa pessoa, daquela pessoa, apenas para entender o significado correto desta frase. Então, no fim, eu descobri, é fácil entender. Eu lhes digo, se você desfrutar o Senhor Jesus Cristo, você tem realmente os tempos de refrigério. Eu gosto da demonstração de irmão Dick Taylor. Eu realmente gosto daquilo. Eu espero que todos vocês o imitem. Se vocês fizerem isto, Senhor Jesus, imediatamente você estará nos tempos de refrigério. Esposas, vocês ficaram zangadas com seus maridos, vocês foram derrubadas. Quando vocês se zangam com seus maridos, vocês estão amarradas por Satanás. Em Lucas havia uma mulher que estava dobrada duplamente. Muitas esposas estão dobradas duplamente pelos maridos, na verdade, não pelos maridos, mas pelo maligno atrás do cenário. Como você pode sair daquela escravidão invocando, Senhor Jesus? Se você for amarrada desta maneira, então como é que eu posso sair desta escravidão? Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus! Eu estou nos tempos de refrigério. Experimentem. Os PhDs, os doutores da teologia, não concordam com isto. Eles querem perder a cara. Eles perderiam as caras deles. Mas eu prefiro perder a minha cara e ganhar Jesus. Percam as suas caras e ganhem Jesus. Eu certamente sei
Que desfrute é invocar. A única coisa é que o meu ambiente não me permite. Eu estou com a minha esposa, nós temos vizinhos e assim por diante. Caso contrário, cada manhã eu ficaria louco. Oh, Senhor Jesus! Oh, que bom! Amém, aleluia! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus! Jesus, Jesus! Oh, Senhor! Amém, aleluia! 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 Witness Lee. O velho homem, você está louco? Sim. Eu estou louco. Você está maluco? Sim, estou maluco. Não apenas maluco, estou estático. Tempo de refrigério. Todas as manhãs, todas as noites, todas as manhãs nós temos os tempos de refrigério. Portanto, são tempos de refrigério. O que vocês acham? Santos, vocês desfrutam o Senhor desta maneira? Vocês não precisam imitar os faladores em língua. Falsidade. Vocês dizem, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu não estou falando falsidade, estou invocando um fato. Vocês dizem, irmão Lee, isto é uma invenção sua. Nunca vimos nada assim em história. Não falem isto. Ele nos invocou. Ele invocou. Vocês dirão, talvez ele não tenha invocado do seu modo. Então, como é que é? Ele invocou então do seu modo? Será que ele nos invocou do seu modo? Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Oh, sou pobre, sou tão coitado. Senhor, a minha esposa entrou no hospital agora mesmo e o meu filho primogênito perdeu o seu trabalho. E o meu segundo filho abandonou a Universidade de Texas. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. O que vou dizer, Senhor? O que posso fazer? Vocês creem que Ele nos invocou desta maneira? Como vocês sabem que não? Entender a Bíblia não apenas por um versículo. Vocês devem entender o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento a partir do capítulo 4 até Isaías 12. Então vocês verão como invocar. Isaías diz, invocar jubilosamente, tomando a água da salvação, invocando o nome do Senhor alegremente. Sim, a minha esposa agora está no hospital. O meu filho mais velho perdeu o trabalho e o meu segundo filho abandonou a Universidade de Texas. Contudo, Senhor Jesus, aleluia, Tu és o Salvador, Tu és o Senhor, aleluia, Tu és soberano, aleluia, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que Tu sabes que a minha esposa está no hospital, Tu sabes que o meu filho mais velho perdeu o trabalho, e Tu sabes que o meu segundo filho saiu da universidade. Oh, Senhor Jesus, amém. Eu creio que esta é a maneira correta pela qual todos os santos do Antigo Testamento
invocaram o nome do Senhor. Caso contrário, no Novo Testamento, esta palavra kaleo não seria usada. Vocês leiam o léxico. Kaleo significa chamar alguém pelo nome. John Ingalls? Muito bom. Não é assim. John Ingalls? John Ingalls? John Ingalls? Eu te amo. John Ingalls? Eu te amo. Onde você está, John? Você não sabe que estou te chamando? John Ingalls? John Ingalls? John Ingalls! Isto é kaleo. Vocês acham que eu sou demais? Amados santos, provavelmente esta é a primeira vez que vocês ouviram tal mensagem. Vocês acham que eu sou demais? É este o meu ensinamento? Isto é oriental? Isto é algo chinês, da filosofia chinesa? Isto é de Witness Lee? Não, isto é da Bíblia. É por isso que eu lhes dei uma nota tão comprida aqui. Eu creio que todos vocês leram esta nota comprida. Vocês podem ver isto. O quão bíblico é este ponto. Isto está baseado e alicerçado em toda a revelação do Antigo e Novo Testamentos. Certo? Bem, tempos de refrigério. Eu lhes digo, o que são os tempos de refrigério? São os tempos do seu invocar. Toda vez que você invocar, você está nos tempos de refrigério. Experimentem. Isto é fato. Fatos são fatos, certo? Você nunca pode derrotar os fatos. Então, o profeta. Eu não acho que eu precise gastar muito tempo no profeta. Então, vocês têm a semente de Abraão. Nesta semente, todas as famílias, todas as nações da terra serão abençoadas. O homem Jesus, o Nazareno, esta pessoa que vocês desprezaram. Vocês, os líderes judeus, desprezaram esta pessoa. Ele não foi apenas o santo, o justo, o autor da vida, o profeta e assim por diante. Ouçam, ele é a semente de Abraão, na qual todas as famílias da terra serão abençoadas. É maravilhoso. Esta pessoa que cura é maravilhosa. Se esqueçam a cura. Nós desfrutamos a cura, mas não é tanto como aquele que cura. Aquele que cura é aquele no qual a terra inteira, todas as famílias, os negros, os brancos, os amarelos, os marrons, americanos, europeus, asiáticos, africanos, australianos, todas as raças serão abençoadas. Ele é tal pessoa, a semente. Amados santos, eu creio que o meu tempo já acabou. Eu gostaria de parar aqui. Deixe-me verificar com vocês, jovens e velhos. Eu creio que muitos de vocês, santos, leram Atos capítulo 3, certo? Depois de terem lido Atos capítulo 3, vocês já viram alguma vez todos estes pontos? Vocês já viram aquele que cura? Que aquele que cura é tal pessoa. Alguém que é o santo, o servo de Deus, absolutamente para Deus e por Deus. Alguém que é absolutamente certo com Deus, com os homens, com os céus, com a terra, com os cães e gatos e todas as coisas. Ele é o justo e ele é o autor da vida. Ele não é apenas a vida, meramente vida, ele é o autor da vida.
a fonte, a origem, o originador da vida. Certo? Ele introduz os tempos de refrigério. Toda vez que nós o tomamos, nós estamos nos tempos de refrigério. E ele é o profeta. Ele fala por Deus. E ele proclama Deus, certo? Então, ele é também a própria semente. Isto requer mensagens e mensagens sobre a semente. Ele é a própria semente na qual todas as famílias nesta terra serão abençoadas. Todos estes pontos estão aqui. Por que vocês não viram isto? Por que vocês não viram estes pontos quando vocês leram Atos capítulo 3? Por quê? Vocês sabem por quê? Porque por causa dos ensinamentos tradicionais teológicos. Isto é um grande problema. Exerce muita influência sobre a sua mente. Eu estou com medo de que, é claro, por um lado, estou grato ao Senhor de que tanto de vocês têm estado na restauração do Senhor sobre este ministério por tantos anos. Eu creio que muitos de vocês podem entender todos esses pontos de uma maneira positiva e correta. Mas, por outro lado, eu estou um pouco preocupado de que alguns de vocês são tão novos na restauração e quando vocês ouvem essas coisas, daí vocês põem um ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Muitos ahãs, certo? E muitos de vocês fizeram esses ahãs no passado. No fim, graças ao Senhor, todos os seus ahãs foram vencidos. Por que vocês têm tantos ahãs? Por causa do seu entendimento tradicional. Mas de qualquer maneira, ele é o servo, o santo, o justo, o autor da vida, o profeta e a semente na qual todas as famílias da terra serão abençoadas. Que pessoa que cura! Eu não me importo com as curas, eu me importo com aquele que cura. Desde que eu tenho aquele que cura, eu tenho os tempos de refrigério. Bem, eu entrego a reunião para aquela sessão A, B, C, D, E, a sessão ao longo da parede.